Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 9, e trabalhar duas habilidades. A primeira é reconhecer as diferentes representações de um número racional e a segunda é identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. A nossa videoaula possui 4 objetivos: entender o que são números racionais, reconhecer diferentes representações de um número racional, conhecer alguns significados de uma fração, resolver alguns problemas. Vamos começando a nossa videoaula entendendo o que são números racionais. Os números racionais, gente, são os números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, o número 5, ele é racional, porque eu posso escrevê-lo como sendo 5 sobre 1. O número menos 7 também é racional, porque eu posso representá-lo através da fração menos 7 sobre 1. O número 0,2, ele é racional, porque ele é representado também pela fração 2 décimos. O número 0,06 ou 6 centésimos pode ser representado pela fração 6 sobre 100, 6 centésimos. Então ele também é racional. Ou seja, números inteiros, positivos e negativos, e números na forma decimal e também fracionária são números racionais. Todos eles são números racionais. Bem, os números racionais podem ser representados de diferentes formas. A primeira e mais comum é a representação fracionária. E quando temos os números, o número através dessa representação, a parte de baixo chamamos de denominador e a parte de cima chamamos de numerador. Uma outra forma de representar o número decimal é o número racional através da sua forma decimal, ou seja, sua representação decimal. Eu tenho aqui o exemplo do número 27,918. Está aqui, ó, a vírgula é o indicativo da sua representação decimal. Antes da vírgula é a parte inteira, depois da vírgula é a parte decimal. Nesse caso aqui eu coloquei no número 3 ordens depois da vírgula. A primeira é o décimos, a segunda é o centésimos e a terceira é o milésimos. Então esse número aqui é o número 27 inteiros, 918 milésimos. Está aí o número sendo representado na sua forma decimal. O número racional representado na forma decimal. A terceira forma de representar o número racional é a representação percentual, quando a gente usa esse símbolozinho do percento, da porcentagem. O número 10%, ele é como se fosse 10 dividido por 100, 10 por 100, 10%. O 20% está aqui o número 20 dividido por 100, o 25% é o número 25 dividido por 100, 25% por 100. A própria forma de falar já nos diz como ele pode ser representado em forma de fração. Então, essas 3 formas de representar o número, a fracionária, a decimal e a percentual aqui, são formas de representar um número racional. Nos problemas é comum que a gente faça a mudança dessas formas, como por exemplo, transformar uma fração no número decimal. A fração 1/4 representa o decimal 0,25. E como é que eu consigo fazer, professor, essa mudança? Simples. Basta você desenvolver a divisão no caso de 1 por 4, porque a fração também tem um significado de divisão. Então eu deixei aqui já feito na tela a divisão, 1 por 4. Todo o desenvolvimento dela nos levará à resposta de 0,25. Então, 1/4 equivale a 0,25. Nós vamos fazer ainda nessa videoaula exercícios sobre isso. Continue com a gente. Também é necessário, em alguns problemas, fazer a transformação da forma decimal para a forma fracionária. E ela é bem simples de acontecer. Por exemplo, o número 4,38, ele equivale a 438 dividido por 100. Como é que eu sei que é por 100? Fácil. Basta você olhar após a vírgula
quantas casas decimais eu tenho. No caso, eu tenho 2 casas decimais. Então, vai ser dividido por 100, que possui 2 zeros. A correspondência é bem simples. Quantidade de casas decimais, quantidade de zeros. 2 casas decimais, 2 zeros, então 100. Nesse número, por exemplo, 0,045, ou seja, 45 milésimos, depois da vírgula tem 3 casas. Então vai ser o número que está sendo representado aqui, 45, dividido por 1000, que possui 3 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. E é assim que eu consigo transformar um número decimal em uma fração. Bem simples. Bem, vamos resolver alguns problemas para aprender um pouco mais sobre o que estudamos até aqui. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 104, é a segunda questão. Diz o seguinte: observe o número racional no quadro abaixo. Então, o número 5 quartos. A representação decimal desse número é... Então, eu vou, para resolver esse problema, transformar o número que está em forma de fração para o número na forma decimal. Como eu já expliquei, basta dividir o que está sendo representado aqui na fração. Dividir o 5 pelo 4. Então, vamos fazer aqui a divisão. 5 dividido por 4. O resultado aqui já vai ser o número na forma decimal. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 para 5 dá 1. Não dá mais para dividir. Então, o que é que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento um zero aqui no resto. Então, vai ficar 10. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 10, 2. Como eu já coloquei a vírgula, posso ficar acrescentando 0 até a divisão encerrar. Então vai ficar 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Agora encerrou. Então, 5 dividido por 4 vai dar 1,25. 1 inteiro e 25 centésimos. Então, 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. Recaindo aqui na alternativa B de bola. É isso aí. Vamos continuar nossa videoaula aprendendo agora alguns dos significados de uma fração. Fração pode ter vários significados. Um deles pode ser este. Fração como sendo a parte de um inteiro, que é o significado mais clássico que tem. Por exemplo, a fração 1 meio, 1 sobre 2, indica que um objeto foi dividido em 2 partes e eu estou considerando uma, eu estou pintando uma, como é o caso aqui do desenho, ok? Então, o número de baixo, o denominador, representa a quantidade de partes totais. E o número de cima, o numerador, a parte que eu estou pintando, a parte que eu estou considerando, ok? Nesse exemplo, nós temos aqui o número, a fração 3 quartos. Então, a figura foi dividida em 4 partes, como você vê, e eu pintei 3, ó. O número de cima representa as partes que eu estou considerando. No caso, a parte pintada. 3 de um total de 4. 3 quartos. Nesse exemplo, eu estou pintando uma parte de um total de 5. De um total de 5. Uma parte de 5 partes. Este é o significado mais clássico de uma fração. Ou seja, a parte de um inteiro. Mas ela pode ter também este outro significado, como sendo a divisão de um número pelo outro, como inclusive foi o significado que eu usei no problema que fizemos agora há pouco. Ou seja, a fração 3 quartos, ela pode ser representada como 3 dividido por 4. Realizando essa divisão, nós vamos perceber o seguinte, ó, 3 não dá para dividir por 4. Então vai dar 0 e vírgula para acrescentar mais um 0 aqui. Ó. Então 30 dividido por 4 dá para dividir, dá 7. 7 vezes 4 dá 28, 28 para 30 dá 2. Como eu já coloquei o 0, eu posso acrescentar 0 até a divisão acabar. Está aqui, acrescentei. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, 20 para 20 nada, acabou. Então a fração 3 quartos equivale a 0,75. Ou seja, eu tenho aqui uma fração sendo representada por meio de uma divisão de um número pelo outro. Com isto, eu identifiquei, inclusive, a sua representação decimal. É assim, como eu já falei, e inclusive resolvemos na questão, que transformamos o número na forma fracionária para o número na forma decimal. Bem, nós podemos ter também
uma fração como sendo um agrupamento de partes iguais. Está aqui a fração, ó, 3 quartos. Ela pode ser entendida como sendo 1/4 mais 1/4 mais 1/4, ou seja, 3 1/4, ou seja, 3 quartos. Isso também é uma forma de compreender os significados de uma fração, ou seja, é um dos significados de uma fração. Vamos resolver um probleminha sobre o que estudamos até aqui. Eu trago aqui a questão da seção Fixando Mais, está na página 109. É a primeira questão. Diz o seguinte: observe abaixo o triângulo que Helena desenhou. Ela dividiu esse triângulo em partes iguais e pintou algumas de azul. A fração que representa a parte pintada de azul em relação ao desenho todo é... Bem, então aqui eu tenho que descobrir uma fração que indica a representação dessa figura, certo? Então nós temos uma fração, aqui eu coloquei já o tracinho, embaixo eu tenho o denominador, em cima vai ter o numerador, e lembrando, embaixo é o total de partes. Quantas partes essa figura possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então possui 9 partes. Em cima é a parte que eu estou considerando, no caso aqui é a parte que está pintada. Quantas partes pintadas eu tenho? 4. Então a fração que representa essa imagem é 4 nonos, ou seja, 4 de um total de 9. Nós temos então a alternativa D como a correta. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje nós entendemos o que são números racionais, nós reconhecemos as diferentes representações de um número racional, nós conhecemos alguns significados de uma fração e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou, minha gente!